Oi, olá, eu me chamo Caio. Esse aqui é o primeiro vídeo das 42 Leis do Poder. Ou seja, hoje nós iremos falar da Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Ou seja, não demonstre os seus talentos. Aqui está o meu roteiro hoje e eu vou acompanhando aqui com vocês e vou falando aqui. Enfim, não demonstre os seus talentos. Ou seja, isso pode gerar uma insegurança. Quando a gente fala no mestre, a gente está querendo dizer alguém que está superior a você. Ou seja, não ofusque o brilho do mestre. Ou seja, não cause irritação nele, no seu mestre. O seu mestre, sim, não estou querendo dizer assim, alguém que você serva. Estou querendo dizer alguém que você sabe que tem mais poder, seja financeiro, alguma coisa assim. Poder de admiração. Ou seja, não ofusque o brilho do mestre. Ou seja, não demonstre seus talentos. Demonstrar talentos em excesso pode gerar uma insegurança ao seu superior. Um exemplo que nós temos é a história de Luís, que era arrogante. O Luís, que era o imperador, e o Nicolas Fouquet. Ou seja, Nicolas Fouquet era um ministro das finanças do Luís, que era o imperador. E aí, esse Nicolas Fouquet, o quê? Ele quis fazer uma festa em homenagem ao rei. Uma certa vez ele quis fazer uma festa em homenagem ao rei. O que ele fez? Pediu ao rei um certo dinheiro que se poderia usar, pediu estátuas de um outro museu que levou para uma outra casa, tipo a Casa das Festas, e ele pegou tudo e criou uma festa para esse rei. Aí o que aconteceu? Esse rei meio que sentiu inveja, ou seja, esse rei ele se sentiu incomodado, porque a festa era para ser em homenagem ao rei Luís, só que não. Nicolas Fouquet quis demonstrar a grandeza da festa que ele fez, quis mostrar tudo. E o que aconteceu? As pessoas começaram a admirar o Nicolas Fouquet. Por quê? Por causa que ele estava querendo se demonstrar. E o Luiz era arrogante, ele não gostou disso. Ele percebeu que esse Nicolas Fouquet estava querendo tomar posição e se sentiu ameaçado em meio à posição que ele se encontrava. Aí o que aconteceu? Ele falou que o Nicolas Fouquet, no início da festa, estava tudo certo, e aí depois, no dia seguinte, Nicolas Fouquet foi preso. Por quê? Porque esse rei foi e fez acusações de que ele pegou as estátuas sem permissão, o dinheiro sem permissão, tudo. Sendo que, na verdade, ele pediu permissão. Ou seja, o Luiz gerou a derrota de Nicolas Fouquet, pois Nicolas Fouquet brilhou mais do que ele, que o mestre. Ou seja, ele foi derrotado tentando mexer com alguém que estava em maior posição. Ou seja, no início da noite, Fouquet estava no topo do nível, mas no fim da noite ele já estava ao chão. Ou seja, ele alcançou o ápice, cons conseguiu esse aumento, mas no fim ele já estava ao chão e foi para estaca zero em uma prisão que ele morreu nela. Ele não sobreviveu. Não sei ao certo sobre o que, o livro das 42 Leis do Poder não explica isso. E agora nós temos a lei observada. O que é a lei observada? Você entendeu que o problema ali foi da história do Fouquet. Ele brilhou mais o, do que o imperador Luís. Ou seja, a lei observada é o que você deve fazer, tá? Ou seja, a lei observada, nós temos a história do astrônomo Galileu. O astrônomo Galileu era um astrônomo que fazia pesquisas. E sempre que ele fazia uma descoberta, coisas de presentes que ele entregava aos reis eram tipo livros da descoberta ou um telescópio que ele usou para fazer a descoberta, mas sempre a descoberta ficava no nome dele. E aí um certo dia ele descobriu uma descoberta de uma constelação de estrelas que tinha uma que era o centro e outras ficavam ao redor. E aí o que ele fez? Ele fez essa descoberta e ao invés de mandar mais um presente de um telescópio, o que na verdade os reis nem se contentavam tanto, e simplesmente deixavam guardado em um lugar aleatório, ao invés de fazer isso, ele pegou a descoberta e resolveu mandar uma carta ao rei, falando que pretendia homenageá-lo com a nova descoberta dele. O rei aceitou, achou interessante aquilo. Aí o rei aceitando foi, e quando chegou a homenagem, o Galileu, o astrônomo Galileu, ele falou o quê? Que a constelação que ele descobriu representava o reino dos reis. O rei tinha irmãos, esse rei. Aí ele disse que a constelação dizia que o rei, a família do rei,
tinha o rei no centro e os irmãos em volta dele. Ou seja, ele quis representar que as estrelas, que as estrelas representavam o, o reino, que até os céus adoravam o rei e a família imperial. Ou seja, esse Galileu conseguiu um aumento como o maior astrônomo, dirigia todas as coisas lá, tudo, conseguiu um aumento e ele ele conseguiu o seu lugar onde ele queria, onde ele nem imaginava que conseguiria chegar. Ou seja, é, tudo tem insegurança, tudo gera insegurança. Ou seja, se você tenta ser mais, você vai gerar insegurança. Ou seja, a imagem para você quiser recordar também é as estrelas no céu e o sol. Imagine que você é uma estrela e tem o Sol. Ou seja, se você é uma estrela e tem o Sol, não tente ser superior ao Sol. Não tente brilhar mais do que o Sol. Tente apenas ajudar o Sol a iluminar mais. Ou seja, cada estrela no céu tem o seu lugar. Cada uma brilha diferente. Nenhuma brilha mais que o Sol. Mas cada uma tem o seu brilho que é percebível. Ou seja, você nota esse brilho. Ou seja, não tente brilhar mais do que o Sol, mas seja brilhante. Aí agora nós temos também o inverso desta lei. O inverso é que também tem casos que você não pode ser piedoso. Ou seja, se o seu superior é uma estrela cadente, você tem que fazer alguma coisa. Se o superior é uma estrela cadente, você pode derrubá-lo, entendeu? Assim, se o seu superior é uma estrela cadente, ele não é tão forte. Agora, se ele for um sol, você tem que ser uma estrela. Entendeu? Se ele for uma estrela cadente, você pode ser superior a ele. Ou seja, calcule a força e destrua o seu superior. Veja qual é a força deste mestre e tal, essas coisas assim. É, então, mas se ele, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Se você sabe que você é superior a ele e ele é fraco, então é isso, você pode demonstrar seus talentos, demonstrar que é mais do que ele, e é isso. Aí aqui eu separei um mas bem grande aqui, que é, se ele está firme na posição e você sabe que é superior a ele, ou aqui a gente tem uma situação delicada. Se você sabe que você é superior a ele, mas que ele está em uma posição firme, ou seja, imagina que você sabe que um líder de equipe, ele suponhamos que você é presidente de um clube de futebol. Não, se tem uma pessoa que é presidente de um clube de futebol, você vê aquela pessoa e você fala, nossa, aquela pessoa não entende nada de futebol. Por que, que ela tá ali sendo presidente? Aí você é só um torcedor. Mas você, na lógica, imagine que na lógica você tem mais habilidades que esse presidente. Você vai lá e tenta derrubar esse presidente, você não vai conseguir nunca, entendeu? Então, se você sabe que é superior a ele, mas ele está firme na posição, não vai adiantar nada. Ou seja, você tem que ter paciência e esperar o momento propício para atacá-lo e derrubar. Uma hora ele cai sozinho e você deve sobreviver a essa queda, entendeu? E é isso. Esse aqui é a lei 1 de 48 leis que vão vir. 47 agora.